o principal obstáculo, a principal oposição ao ministério de Jesus foi com os religiosos. Pessoas que vivem em função de uma regra. Vivem criando regras humanas. E ainda há muito isso. Mas nós vimos também que depois do religioso veio uma outra pessoa que tem gastado o presente que é a vida de maneira negligente. E por fim nós vimos uma pessoa que está aprisionado pela culpa. Essas 6 personagens, ou esses 6 personagens, eles representam todos nós. Quem aqui, em algum momento, não foi submergido pela ansiedade, pela culpa, pela ferida? Quem aqui, em algum momento, não começou a gastar a vida apenas em busca de coisas que vão passar, coisas passageiras? É lógico que uma casa é importante, um carro é importante, um celular novo é importante, uma roupa é importante, uma bolsa é importante, tantas coisas. Mas tudo isso ocupa a categoria de coisas. E as coisas vão passar. Quando nós vivemos em prol de coisas, nós vivemos presos. Porque quando alcançamos algo e passa aquela dose de dopamina inicial, a pessoa corre atrás para comprar o celular do ano. Eu nem sei qual é, talvez o iPhone 17, o do ano. Aí o cara vai lá, Daniel, na Casa Bahia, ou na Arapuã. Denunciou a idade. Tamo junto, irmão, tamo junto. Eu fui na Arapuã também. Vê um liquidificador Arno lá, Valita, tal. Eu fui lá também, é nós, estamos juntos. Aí o cara vai lá, faz aquele carnê de 96 parcelas por celular. Aí ele compra aquele celular porque a alegria dele, o status dele, a identidade dele não está firmada em Cristo, está firmada numa coisa. E aí ele pega aquele celular, uau, como eu estou feliz. Aí quando ele chega em casa, antes dele pagar a primeira parcela, a Apple anuncia o iPhone 18. Aí fala, nossa Senhora. E agora, quem poderá nos defender? É assim ou não é? Estou dizendo que não devamos ter coisas? Não. Eu só estou dizendo que se nós colocarmos a nossa identidade e importância em coisas, vamos viver prisioneiros delas. Vamos viver prisioneiros da viagem, prisioneiros do cargo, prisioneiros do concurso, prisioneiros do diploma, prisioneiros do salário. E Cristo veio para nos tornar livres. Esse texto, essa peça que foi apresentada, tem o tema Ele levou sobre si, com base no que está escrito em Isaías 53. Eu vou ler esse texto bem rapidamente, porque o que foi apresentado falou por si só. Mas eu quero relembrar isso. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, aos cristãos que estavam sendo perseguidos, injustiçados, acusados, e muitos estavam vivendo um tempo de muita dificuldade. Aí o apóstolo Pedro, ecoando o que Isaías escreveu 700 anos antes, ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ali, nessa versão NAA está assim, ele mesmo, carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Mas outras versões dizem, ele
levou, ele mesmo levou, e esse ele é Cristo. Quem é? Cristo, Cristo mesmo. Não foi ninguém, não foi outra pessoa, não foi um anjo, não foi uma ideia, não foi uma teoria. Cristo levou em seu corpo, sobre a cruz, como um sinal de maldição, ele levou aquela maldição que deveria cair sobre nós. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele levou a nossa culpa. Ele levou aquilo que nos separava de Deus. Ele levou aquilo que o inimigo usa para nos acusar e aprisionar. Nós temos que resgatar essa verdade. Ele já levou sobre si, e eu não tenho que andar pesado por algo que ele já carregou. Ele levou sobre si. Nós temos que nos apropriar, meus amigos, dessa verdade. Porque tantas vezes, como Lucas representou aqui, nós vivemos culpados. Nós vivemos parecendo que estamos em liberdade condicional, como uma tornozeleira eletrônica espiritual. Se eu errar, perco a liberdade. Se eu sair um pouquinho da rota, perco a liberdade. Não, a minha e a sua salvação foi conquistada não pelos nossos méritos, não pelo nosso desempenho, não pelos nossos acertos, mas porque Ele levou sobre si tudo aquilo que nos afastava do Pai. Ele levou. E o texto diz, os nossos, o que Ele levou? Olha o pronome possessivo plural que está ali. Os nossos. O meu pecado foi cravado na cruz. O seu pecado foi cravado na cruz. Ele levou aquilo que nos afastava de Deus. Para quê, pastor? O texto diz. Qual o propósito disso? Para quê? Mortos para os... Antes de Cristo fazer isso, eu e você éramos governados pelo pecado. Um dia meu filho, na mesa da nossa casa, que é onde a gente faz os nossos momentos de conversa e de discipulado, na maioria das vezes sem abrir Bíblia, sem nada, só conversando sobre a vida, sobre o Evangelho. E um dia a gente conversou um pouco sobre a diferença da vida que nós vivemos hoje em Cristo, com a vida que vivíamos antes de Cristo. Se mesmo depois de vivermos em Cristo ainda pecamos. E a nossa conversa era essa. Eu me converti em 1999. E de lá para cá, eu já pequei bastante. E antes de me converter, eu pequei bastante. Pastor, o senhor está dizendo que antes de se converter, o senhor pecou bastante. E que depois de o senhor se converter, o senhor pecou bastante. Ora, qual a diferença? É o que está ali naquele texto. Antes de Cristo, antes de eu me apropriar, colocar a minha fé nele, recebê-lo como meu Salvador, e dizer, eu aceito essa obra substitutiva que o Senhor fez ali na cruz. Antes disso, eu não só pecava, eu era dominado pelo pecado. Eu tinha prazer em pecar. Eu levantava troféus por ter pecado. Uau, saí para a noite, bebemos um engradado de cerveja. Daquela época, se existisse celular com selfie, a gente tiraria. Só que era só aquele Motorolazão que chega, dava dor na coluna, tão grande que era. Não tinha isso. Nós celebrávamos o pecado, mas quando Cristo levou sobre si o meu e o seu pecado,
nós morremos para o pecado. Sabe o que essa expressão, de forma simples, significa? O pecado não tem domínio mais sobre as nossas vidas. Nós não somos mais servos do pecado, ele não determina mais a nossa agenda, ele não determina mais os nossos pensamentos, ele não determina mais as nossas atitudes. Nós, para que Cristo fez isso? Para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ele fez isso para que eu e você tenhamos nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou nessa noite, há um chamado do céu para mim, para você, novidade de vida. Eu não estou prometendo para você prosperidade, eu não estou prometendo resolver os problemas do seu casamento. O que eu estou te dizendo é que a condenação eterna que pairava sobre você em Cristo, essa condenação cai por terra. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito. Não há mais condenação, irmãos, porque agora, como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Já não sou eu quem vive, mas Cristo. Volta no texto, obrigado, de 1 Pedro. Meu irmão, isso é lindo, isso é maravilhoso. 1 Pedro 2, 24, por favor. Que texto lindo, olha lá. Pelas feridas dele, nós fomos. É graça, mas não foi de graça. Pelas feridas, pelas marcas, pelos cortes, pelos hematomas, pelo sangue derramado. Ele está dizendo que Cristo levou no seu corpo. Não foi algo apenas moral, abstrato. Ele está dizendo, houve feridas, porque era isso que eu e você iríamos sofrer. Olha o verso 25, por favor. 25. Olha como nós estávamos. Porque eu estou lendo na primeira pessoa, me inserindo. Porque nós estávamos desgarrados, perdidos, sem direção. Esse é o retrato, querido, de uma vida sem Cristo. Isso que apareceu aqui é o retrato da minha vida e da sua vida, quando nós decidimos viver a nossa agenda, do nosso jeito. Nós somos tomados pela culpa, nós somos tomados pela negligência, começamos a gastar a nossa vida de forma inútil. Nós somos tomados pela religiosidade, por achar que estarmos sentados num banco da igreja nos faz discípulos de Cristo. Cristianismo não é, meus irmãos, uma religião de regra, é um chamado a relacionamento. Vocês estavam desgarrados, perdidos, como ovelhas que se perdem. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Esse é um chamado ao retorno. Nós vamos agora participar de um momento que é como aquele chamado para mudar a rota, se converter, é mudar a ordem da nossa vida. Eu estou indo em um rumo, perdido, sem direção. E ele está dizendo, Wellington, eu já paguei o preço. Para de tentar, Wellington, pagar com a sua performance. Eu já paguei. E o que ele me chama nessa noite, te chama nessa noite? Para nos convertermos, voltarmos ao pastor. Veja o pastor lá com letra maiúscula. Não sou eu. É o próprio Cristo. Por isso que em João
10 ele diz: eu sou o bom pastor. Ali está falando de cuidado. Ali está falando de alguém que vai nos receber, nos tratar, nos guiar. E ele diz: se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. De forma simples, ele está dizendo, como bispo, aquele que supervisiona, aquele que está conosco, aquele que é um vigilante saudável das nossas vidas, para que a gente não se perca. Então, nessa noite, quando a gente lembra que Ele levou sobre si, nós não vamos mais viver aprisionados, meus amigos. Não é com base na sua performance. Mas deixa. Fiz uma besteira essa semana, pastor. Poxa, menti. Enganei meus pais. Coloquei os meus olhos no que eu não devia. Estou com tantas coisas ocultas no meu celular. Estou gastando a minha vida sem propósito, cada dia, ganhando dinheiro, trabalhando, crescendo para suprir um vazio. E hoje ele está dizendo: voltem ao pastor. A Páscoa, qualquer pessoa na face da terra que conheça minimamente da Páscoa, sabe que aquilo que nós celebramos, considerando o que Jesus fez como a paixão de Cristo, se divide em 3 dias. A sexta-feira é a sexta da dor, da frustração. Ele era nosso mestre. A nossa esperança estava nele. Mas na sexta-feira, o mestre morreu. Aquele em quem colocávamos a nossa expectativa. A sexta-feira representa a frustração que carregamos. O medo, a incerteza, quando a gente vê o que aconteceu naquela sexta-feira. O mestre morreu. O sábado, que é chamado por muitos de sábado de aleluia, sábado de silêncio, sábado da espera, são períodos da nossa vida em que, assim como Cristo estava ali sepultado, e os discípulos totalmente sem resposta, e dizendo: o que faremos diante disso? O que faremos diante do silêncio de Deus? Períodos cinzentos na nossa vida em que parece que não tem resposta. Períodos em que parece que nós estamos sozinhos, embora estejamos acompanhados. E aí chega o terceiro dia. Quando a gente lê Lucas capítulo 24, tenho quase certeza que é o capítulo 24. Que é o momento em que as mulheres vão, logo pela madrugada, no sepulcro. E a Bíblia começa ali no início do capítulo 24, contar essa história, que elas foram. As mulheres foram ao sepulcro, não encontram Jesus, escutam aquela frase extraordinária: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Quando a narrativa vai seguindo no capítulo 24, a Bíblia diz que 2 discípulos de Jesus, que estavam acabados emocionalmente. A Bíblia diz que eles saem de Jerusalém e vão naquela conhecida estrada de Emaús. E eles vão caminhando frustrados, já era domingo, já era o terceiro dia. Mas quando você lê o relato do capítulo 24 da conversa deles, todos os verbos estão no passado. Literalmente é como se eles estivessem aqui hoje contando o que aconteceu na sexta-feira. E eles: puxa, nós acreditávamos que era Ele, a nossa esperança estava nele, e agora o que nós vamos fazer?
E a Bíblia diz que enquanto eles vão caminhando, já é domingo, Jesus já ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiram entender que era ele. E Jesus se aproxima e eles contando aquilo, falando daquela experiência ruim que eles estavam vivendo. Aí Jesus fala: de que vocês estão falando? Aí eles, assim, dá para inferir do texto que eles é como se eles se chateassem com a pergunta, porque era algo tão relevante que eles estavam vivendo, mas era de propósito que Jesus fez aquilo. Jesus fala assim: mas de que vocês estão falando mesmo? Qual é o assunto? Aí ele fala: de onde você é? Porque você não sabe o que aconteceu com o nosso mestre? E podemos pensar que Jesus fala: valeu, foi ótima a conversa. E Jesus vai seguindo eles. Não, a Bíblia diz que o coração deles, enquanto eles falavam, Jesus lhes falava, o coração ardia, embora eles não soubessem o que estava acontecendo. E eles dizem: não vai não, fica com a gente um pouco. Entra com a gente um pouco. E a Bíblia diz que Jesus entra com eles. E isso nos leva para esse lugar da ceia, da mesa. A Bíblia diz que quando eles estão à mesa, pode quebrar? Pode? Não é pão de verdade, não? É pão de verdade? Eu estou com fome. A Bíblia diz, meus amigos, que até ali eles não sabiam quem era Jesus. Mas meu amigo Jair, o texto é claro, está no finalzinho do capítulo 24 de Lucas, eu não lembro o versículo. Mas diz que eles estavam à mesa. Aí o texto diz que Jesus parte o pão. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que imagina Jesus partindo o pão, como nós vamos fazer agora, de distribuir esse pão que representa seu corpo. A Bíblia diz que quando ele parte o pão, e eu imagino que ele entrega o pão àqueles discípulos, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E não apenas se abriram, eles o reconheceram. Então nessa noite, Ele nos chama: volte ao pastor. Jesus não está me chamando nem te chamando para uma religião. Ele está chamando os filhos para a mesa do Pai. E esse é tão lindo. Por que eles não conheceram antes da mesa? Por que os olhos não se abriram antes da mesa? Porque mesa fala de relacionamento. Mesa fala de destino. Mesa fala de identidade. Mesa fala de filiação. Então nessa noite nós vamos agora participar da ceia. Eu já quero chamar os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. Quem são os irmãos que já estão separados? Podem vir os que vão ajudar a servir a ceia. Presta atenção, irmãos. Podem vir. Hoje, eu não sei se você entrou aqui ansioso, ferido, preso em vaidades, preso na religiosidade, gastando sua vida com coisas inúteis, ou mesmo escravo das culpas. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Ele levou sobre si tudo aquilo que nos separava do Pai. E Ele levou para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E nos convertamos ao pastor
e bispo da nossa alma. O convite é simples, hoje, de forma simples. Volta para a mesa do Pai. Não dá mais para viver longe do Pai. Então hoje, eu quero que você abaixe a cabeça, eu quero fazer uma oração, sentado mesmo como você está. Deus, eu me vi nessa peça. Eu me vi, Senhor. Quantas vezes, Deus, ainda a culpa tenta me dominar? Quantas vezes, Senhor, ainda as feridas tentam me dominar? Quantas vezes, Senhor, a negligência tenta me dominar? A ansiedade, a ferida. Mas nós vimos, Deus, que na cruz, todo o projeto de Deus, o plano perfeito de Deus foi consumado. A dívida que era contra nós foi cravada na cruz. E eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Pode curvar sua cabeça, se você quiser fechar seus olhos. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um desses irmãos, Pai. E hoje, Deus, há um convite. Eu entendo esse convite. O Senhor nos chama para uma aliança. O Senhor nos chama para nos reconciliar. O Senhor nos chama para entregar as nossas vidas ao pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. E nessa noite, você que está aqui, que ainda não tomou essa decisão, a mais importante da sua vida, há um convite do Espírito Santo. Ele está falando com você. E o convite é: receba Cristo como seu Salvador. Entregue sua vida a Ele, deixa Ele te conduzir. Ele tem uma nova vida para você. Se nós tivermos alguém nessa noite, todos com a cabeça como estão. Se tiver alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo, dê só um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer se reconciliar com Cristo, voltar para a mesa da comunhão. Nós temos alguém nessa noite que quer se reconciliar com Cristo. Se tiver, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Esse é um convite. Alguém nessa noite que quer voltar para os caminhos de Deus. Por algum motivo você se afastou, e eu não estou aqui para fazer julgamento, eu estou aqui para te fazer um convite. A mesa está posta. E o Pai diz: volta, filho. Volta, filha. O que você fez não anula o que Cristo fez. Escute isso. Deus está falando com pessoas aqui. O que você fez não anula o que Cristo fez. E eu vou fazer esse convite ainda porque o Espírito Santo me direciona a fazer. Quem quer nessa noite entregar sua vida a Cristo? Quem quer nessa noite se reconciliar com Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite de aliança. Nós temos alguém nessa noite que quer tomar essa decisão. Eu não vou insistir, irmãos. Eu peço que você se coloque de pé. Se coloque de pé nessa. Usando alguma barreira entre você e Deus, em uma oração simples, entrega ao Senhor agora. É uma ferida. Como foi dito aqui, talvez você está aqui dentro, ferido desse jeito. Entregue ao Senhor nessa noite. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou sobre si. Entregue a Ele agora. É a ansiedade. Entregue a Ele agora. É a culpa. Entregue a Ele agora. Entregue. Diga em uma oração simples: Deus, meu Pai, eu entrego ao Senhor. E você diz o que é que está te atrapalhando. Diga a Ele. Nós vamos agora participar do momento da ceia.